Recursos didáticos nas aulas de matemática. Você sabe o que são esses recursos? Para que servem? Como utilizá-los? Então, é sobre isso que a gente vai conversar um pouquinho hoje. Então, para começo de conversa, eu já queria te dizer que, quando nós falamos em recursos didáticos, nós falamos basicamente de 3. Pode existir mais, tá? Mas eu vou me limitar a esses 3. Primeiro são os recursos didáticos que são considerados tradicionais. E quando eu falo em recurso tradicional, eu não estou dizendo que um recurso seja velho, antigo, ultrapassado, como muita gente usa esse termo. Eu só estou dizendo que eles são tradicionais porque são o que a gente mais vê nas salas de aula. São os recursos de comum acesso, como, por exemplo, o quadro, o giz, o piloto, o livro, as atividades xerocadas. Todos esses são recursos didáticos que o professor pode utilizar na sua sala de aula para facilitar o aprendizado, para levar a ele um apoio na sua fala e também para o aluno. Porque, por exemplo, vamos supor que eu esteja aqui falando um assunto de figuras geométricas. Olha, gente, vamos aprender o que é um cubo, uma esfera, enfim. Aí o aluno está aqui. Esfera, cubo. Quando eu tenho um quadro, eu posso fazer o desenho de um quadrado, de um círculo, de um triângulo, de um retângulo. Então, ele ajuda como um apoio à minha oralidade. Ele serve como um apoio visual nesse sentido, tá? Então, esses recursos didáticos tradicionais, eles geralmente têm essa característica de apenas exposição. É algo expositório para o aluno estar ali, tá vendo, mas é só um recurso de caráter visual e nada mais além disso, tá? Eles podem ou não ter uma característica interativa como aluno, a depender da forma como eu vou utilizar, mas normalmente eles não trazem muita interação não, tá? Por exemplo, quando você utiliza o livro, ele pode ser um ótimo recurso pedagógico, mas tem professor, por exemplo, e a gente sabe disso, que vai utilizar o livro de uma forma errada, como se fosse para punir, porque está vendo a interação demais na sala de aula. Às vezes os alunos estão dispersos, estão conversando os assuntos que não tem nada a ver. Aí o que é que o professor faz? Página 14, respondam agora, vocês têm 10 minutos para resolver essa atividade do livro. Pronto, eu já estou dando um outro sentido que não tinha nada a ver, estou utilizando até como uma forma de punição um recurso que deveria ser para o aprendizado, tá bom? Então, esses são um tipo de recursos, recursos tradicionais. Há também os recursos tecnológicos, né, que hoje são muito mais utilizados nas escolas, né? Algumas escolas já têm aí os tablets, os smartphones, os computadores, enfim, são outros tipos de recursos. E há também os recursos didáticos que são os manipuláveis. São esses que a gente vai focar um pouquinho mais hoje, tá certo? Os recursos manipuláveis, como o próprio nome já diz, além do visual, além de eu ver aquele conteúdo na minha frente, eu posso tocar. Se aquele recurso ele tem um som, se ele emite um som, eu trabalho a minha audição. Se é um recurso que também tem cheiro, eu trabalho meu olfato. Então, normalmente os recursos didáticos manipuláveis, eles trabalham todo o sistema sensorial do indivíduo. Além de favorecer uma autonomia, né, o desenvolvimento da criatividade, do teste de hipóteses e descobertas, porque imagine, estou falando mais uma vez sobre o cubo. O aluno nunca viu um cubo na vida dele, só via só o desenho lá. De repente ele está ali, tocando o cubo. Faz de conta que isso aqui é um cubo. Tá aqui. Nossa, né, que diferente. Para que serve? Como que é, né? Ó. É totalmente diferente para o aluno. Então, eu não estou apenas vendo, eu estou sentindo, né? Eu posso chacoalhar, enfim. Então, eu testo hipóteses. Para que serve? O que acontece com esse cubo? Se eu fizer tal coisa com ele, enfim. Tudo isso é muito rico para a criança no momento da aprendizagem. Além de que esses recursos didáticos manipuláveis, eles têm também uma característica de trabalho colaborativo, né? Então, o professor não precisa estar o tempo todo dizendo isso é um cubo, ele serve para isso, para aquilo outro. O próprio aluno, pela própria curiosidade, vai tentar descobrir. Então, o aluno está trabalhando juntamente com o professor no processo de construção do conhecimento. Quando eu falo também em recursos didáticos manipuláveis, eu preciso pensar no meu público. Se eu estou construindo um recurso manipulável, eu tenho que pensar quem é a minha turma. Estou aqui com um cubo.
tá? Mas será que, por exemplo, um aluno com necessidade especial, um aluno com deficiência visual, ele iria ter o mesmo aproveitamento daquele recurso que uma criança, por exemplo, considerada típica? Então, na construção dos meus materiais didáticos manipuláveis, eu preciso pensar em todo o público, preciso pensar em quem é o meu aluno. E é algo muito importante de se dizer. Você como professor, nós como professores, precisamos sim ter um conhecimento mínimo do conteúdo que nós vamos trabalhar com a criança. Mas, sobretudo, antes de querer conhecer ali a todo vapor o conteúdo, você precisa conhecer o seu público. Imagine, por exemplo, que você vai dar uma palestra para uma quantidade de pessoas assim bem carentes, bem pobres, que têm uma linguagem não muito rebuscada. Eu vou mudar a minha prática, a fala com que eu vou falar, a forma como eu vou me expor vai ser uma linguagem. Se o meu público é um público que tem uma vivência no mundo acadêmico, que sabe dos termos científicos, eu já posso usar uma outra linguagem, ainda que o conteúdo seja o mesmo. A mesma coisa acontece com os nossos alunos, tá? Eu posso trabalhar o mesmo conteúdo, o cubo, vou voltar para o cubo, mas aí, se eu tenho um aluno com uma necessidade especial, eu vou trabalhar de uma forma. Se eu tenho um aluno que não tem uma necessidade especial, eu vou trabalhar de uma outra forma, tá? Outra coisa muito importante de dizer é que um recurso didático não anula o outro, tá? Então, não é porque eu tenho agora um recurso didático manipulável que eu vou excluir o livro. Pronto, agora aboli o livro da minha vida, agora é só jogo na minha aula, só material que o aluno possa pegar. Não é dessa forma, tá? Ah, chegou agora a tecnologia na escola, todo mundo vai ganhar um tablet, um smartphone, pronto, cancela tudo, agora vai ser só isso. Não é dessa forma, tá bom? Então, eu posso sim utilizar esses outros recursos tradicionais, juntar com o tecnológico, juntar com o manipulável, tudo é uma questão de saber como fazer, saber a hora certa de encaixar, tudo mais. Por último, os seus recursos manipuláveis, eles não precisam ser caros, não precisam ser aqueles que você vai comprar e parcelar em 12 vezes, sem juros ou com juros, enfim, use a sua criatividade, utilize, garrafinhas PETs podem se tornar materiais manipuláveis para você trabalhar conceitos de matemática. Tampinhas também, para trabalhar circunferências. Como eu falei aqui, o potinho da velha margarina também pode servir. Então, assim, além de trabalhar a questão do material manipulável de baixo custo, você ainda tem a possibilidade de trabalhar também a interdisciplinariedade. Posso até trabalhar matemática com isso aqui. Se eu perguntar para o meu aluno, gente, olha, vocês sabem quanto tempo leva para uma garrafinha dessa se decompor? Tô trabalhando a questão de temporalidade, tô trabalhando a questão, essa leva 1000 anos, essa leva 50. Então, qual é a que leva mais para se decompor, tá? Então, todos esses conceitos eu posso trabalhar e explorar quando o assunto é recurso didático manipulável. Então, espero que esse vídeo possa ter te ajudado a compreender um pouco melhor sobre esse assunto. E é isso. Tchau!